Passamos aí pela segunda rodada e agora vamos começar a fazer as nossas análises aí, né, pessoal? Então, começou a segunda rodada do Brasileirão, teve todas as suas 10 partidas, teve polêmica, teve tudo aí nessa rodada, né? Teve gol bonito, teve confusão, teve expulsão, teve lance polêmico da arbitragem, do VAR, e tudo isso a gente vai falar nesse vídeo para vocês aí, para vocês estar conhecendo aí, né, sabendo aí das informações da rodada. Esse é o IFC TV e aqui nós falamos de futebol, né, para quem ama futebol. Então, já sem mais enrolação, né, a segunda rodada aí do Brasileirão começou com tudo, trazendo diversas polêmicas, trazendo muitas coisas aí nessa rodada, né? Teve golaços, teve goleada, teve time que jogou bem, teve time que perdeu ali nos últimos minutos, né? Conseguiu ter um desempenho ali abaixo do esperado, né? Então a gente vai ver tudo isso, analisar tudo isso aí para você estar sabendo o que está acontecendo, né? Vamos lá. No primeiro jogo a gente já vai entrar com polêmica, por quê? Porque teve Sport Palmeiras, né? O Sport aí perdeu por 2-1, né? Jogou em casa, o jogo foi decidido ali nos acréscimos com um gol de pênalti. E esse gol de pênalti foi polêmico. O pessoal já viu as imagens aí, o gol de pênalti foi polêmico, por quê? O pênalti ali marcado em cima do Piquerez, né? A arbitragem deu que foi pênalti, o VAR confirmou o pênalti, porém, né, revisando os lances, né? A gente vendo tudo que aconteceu ali, no meu ver, não foi pênalti. No meu ver ali houve contato, mas foi um contato causado pelo próprio atacante, né? O jogador tira a bola ali, faz dá o toque na bola, o zagueiro, e o Piquerez vem, dá o contato ali no zagueiro já naquela malícia, naquela experiência de jogador, né? Deu o contato, caiu e o juiz foi lá e marcou o pênalti, né? O VAR que era para checar, que era para fazer análise, não viu o lance, né? Não entendeu que foi um lance ali que o árbitro estava equivocado e confirmou ali que foi pênalti, né? Então tudo isso aí a gente viu, né? A gente analisou esse jogo, né? E o Palmeiras até em alguns momentos começou atacando, começou indo bem, mas o Sport mostrou uma força, mostrou uma garra ali na Ilha do Retiro, mostrou que é um time que tem condição de estar seguindo em frente, tem condição de estar indo bem no campeonato, né? O Sport subiu, né? Fez 2 partidas aí nesse começo aí. A primeira partida contra o São Paulo ali, que foi uma partida boa pro lado do Sport, né? O Sport mostrou um bom desempenho nessa partida contra o São Paulo e agora contra o Palmeiras de novo. Mas 2 jogos, 2 infelicidades aí pro Sport, porque nesses 2 jogos aí o Sport teve 2 pênaltis que foi errado. Dos 3 pênaltis que o Sport sofreu em 2 jogos, pra mim, no meu ver, 2 não foram pênaltis. O que vocês acham aí? Vocês acham que o Sport está sendo prejudicado pela arbitragem ou não? Tá tudo certo aí com o Sport? Pra mim, foi prejudicado um pouco aí, não desmerecendo a vitória do Palmeiras, né? O Piquerez ali, ele fez a parte dele. Ele foi lá, cavou a falta, tomou a falta ali e fez a parte dele. O atacante, ele é isso mesmo. Ele provoca a falta, se o juiz cair na dele, é com o juiz, entendeu? Então o erro aí foi da arbitragem aí, nesse jogo aí. O Palmeiras vem de eu achei que não foi uma atuação assim a nível do Palmeiras, né? Não foi uma atuação aí a nível do Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras tem tudo aí para melhorar, né? E a gente vai seguindo aí com a nossa análise, né? Só pra gente finalizar aí do Palmeiras, né? Que teve aí seus destaques aí. Um destaque que eu dou muito importante aí foi o goleiro do Sport. O goleiro do Sport aí, que fez aí pelo menos umas 4 defesas difíceis ali, né? Ele fez umas 4 defesas bem pegadas ali, que fez com que o Sport mantesse ali, né? Um bom desempenho no jogo, né? O Sport entrou aí com ação, né? Judicial aí contra a arbitragem, né, na justiça desportiva, tá? Lembrando que quando se trata de futebol, não é justiça comum, é justiça desportiva, no âmbito judicial, né, pro esporte. Então o esporte entrou com recurso e os árbitros, tanto da partida do Sport Palmeiras, quanto da partida do Internacional e Cruzeiro, a equipe inteira de arbitragem está suspensa aí por tempo indeterminado pela CBF. Então houve algum bastidor ali e o bastidor deu algum resultado, né? Então vamos seguindo aí, que agora a próxima análise que a gente vai fazer, o próximo jogo, é o Internacional e o Cruzeiro. É isso mesmo, Internacional aí, né, que
venceu com goleada, mas teve polêmica também no jogo do Internacional, né? Muito jogo, muita polêmica aí, né, nesse futebol brasileiro aí, essa segunda rodada aí, teve muita polêmica demais, né? A arbitragem aí precisa dar uma melhorada. O que vocês acham? Vocês acham que a arbitragem aí do Brasil precisa melhorar ou tá ok, tá bom do jeito que tá? Eu acho que, infelizmente, né, a arbitragem está prejudicando muitos jogos aí desse Brasileirão. Já começou a segunda rodada, tá tendo muita polêmica de arbitragem e precisa melhorar essa arbitragem. A CBF tem que investir um pouco mais na arbitragem, né? Mas vamos voltar aqui na análise do Internacional. A gente já vai falar mais sobre essa arbitragem aí, já vai esmiuçar essa questão aí da arbitragem. Vamos lá. O Internacional, né, entrou em campo e já teve polêmica ali, porque logo no começo já teve uma falta ali, né, uma falta polêmica que alguns falam que não foi falta. Aos 20 minutos ali o Jonathan Jesus, ele tentou passar no meio de dois ali, pelo que eu entendi da jogada ali, ele tentou passar no meio de dois, só que perdeu o equilíbrio ali. Não, pra mim não foi falta, mas o juiz interpretou que foi falta, e pela regra, se a falta é num lance que é claro de gol, que também não acho que foi tão claro assim, que foi mais um lance interpretativo, tem que dar vermelho. Se fosse dentro da área, aí marcava o pênalti e dava amarelo. Mas pela regra, se é na entrada da área, tá para fazer o gol, aí tem que dar vermelho. Então, pela regra, pela interpretação do árbitro, foi um lance para vermelho. Porém, no meu ver, não acho que foi a falta e nem que o lance foi tão claro para ele fazer o gol. Eu acredito que o Cássio ali ia sair na vantagem se ele conseguisse completar a jogada. Até porque o zagueiro não pode deixar o atacante passar assim com facilidade, não é verdade? Então, teve uma polêmica ali sim, porém o Internacional se sobressaiu, né? Lógico, a vantagem de ter um jogador a menos ali pro lado do Cruzeiro foi muito bom pro Internacional, lógico que foi ótimo, mas isso não diminui a atuação do Internacional, porque o Internacional já vem aí como um dos favoritos ao título, né? É um postulante aí a ser favorito ao título e fez uma bela atuação, né? Venceu ali por 3-0. O Cruzeiro tá numa dificuldade agora, tá precisando melhorar bastante aí, né? Tá precisando. Eu acho que o Cruzeiro tem que ter um ajuste técnico, né? Tem bons nomes no elenco, tem um técnico que tem um desenvolvimento ali para colocar o elenco para fazer o trabalho certo, mas precisa de um ajuste tático ali, né? O Cruzeiro vem enfrentando essas dificuldades aí e tem que melhorar, tem que ir para cima aí o Cruzeiro. Se não melhorar, é rebaixamento, é Série B de novo. Então o Cruzeiro tem que acordar no Brasileirão, né? Parabéns pro Internacional, que fez uma bela vitória, construiu uma bela vitória. Como eu disse, o atacante, ele faz a jogada e aí deixa pro árbitro. Se o árbitro decidiu que foi pênalti, que foi falta, aí a responsabilidade é toda do árbitro. O atacante, ele tem mais que fazer ali, fazer a parte dele, não é verdade? Então, agora eu vou continuando, né? Nós já vamos para a próxima análise, porque a gente tem bastante coisa para falar aqui, né? O terceiro jogo, que foi o do Fluminense, contra o Red Bull, né? Foi um jogo ali, o Fluminense jogou a sua primeira partida em casa, né? E teve ali um desempenho bom, né? Foi a estreia também do técnico Renato Gaúcho, que estreou ali no Fluminense, né? Renato Gaúcho, ex-jogador aí, né? Um técnico excelente aí, foi bastante tempo técnico do Grêmio, teve bastante conquista aí com o Grêmio e agora está no Fluminense, tentando ajustar aquele Fluminense ali que precisa de um ajuste, né? Fluminense que teve a volta aí do Ganso, né? O Ganso retornando aí e, né? Uma volta em grande estilo, né? O Ganso atuou bem, né? Fez a diferença ali, né? E voltou a ser um dos protagonistas aí da partida. O Fluminense, eu até achei que esse jogo terminaria em empate, né? Assistindo ali, vendo 1-1, achei que terminaria em empate. E até falei isso aí na minha análise, né? Claro, escolheu o Fluminense como favorito, porque a gente não pode correr ali, né? Mas na minha análise eu falei que poderia dar um empate. O Red Bull Bragantino, ele esboçou ter uma melhora, entendeu? Ele esboçou ter uma melhora, mas não vi essa melhora efetiva aí, né? Na verdade, o que vocês acham aí, pessoal? Pessoal, continuando aqui, né? A gente falando agora, estamos falando aí do Fluminense e do Red Bull Bragantino, tá? Falando aí do Fluminense, Red Bull Bragantino, que foi um jogo ali 2-1, né? Teve bastante, foi um jogo bem pegado, teve oportunidades para os dois lados, né? Então foi muito interessante de ver, né?
Foi muito interessante de ver o jogo, a partida foi uma partida emocionante, né? E o Fluminense conseguiu ali, no final ali, né, nos últimos minutos ali da partida ali, fazer o seu segundo gol e vencer essa partida. Não foi uma bela atuação dos times, não foi, mas pelo nível, pelo equilíbrio que os times têm ali, foi legal. Foi legal por quê? Porque foi uma partida bem equilibrada, 2-1 é o resultado esperado, o Fluminense estava em casa, né, e uma estreia de um técnico novo aí, Renato Gaúcho, então foi premiada aí a estreia do Fluminense com essa vitória. Red Bull Bragantino, alerta vermelho pro Red Bull Bragantino, porque não fez boas atuações nem na primeira e na segunda rodada, né? Poderia ter perdido na primeira rodada ali pro Mirassol, né? Poderia ter perdido, mas não, conseguiu ali um empate ali no finalzinho, mas, né, acender a luzinha vermelha ali do Red Bull Bragantino, tem que ajustar aí algumas peças ali, tem que ajustar uma parte tática, né? Senão, né, vai ter problema o Red Bull Bragantino também, né? Vai ter problema ali e precisa ajustar aí alguma coisa, né? Vamos seguindo aí, né, que o jogo aí foi eletrizante aí, né, e a gente tem outro jogo aí muito importante que aconteceu nessa rodada, que foi o jogo do Santos e o Bahia. Jogo do Santos e Bahia aí, que o Santos venceu, pessoal. O Santos venceu ali na Vila Belmiro, né? Eu tinha colocado o Bahia como favorito, né? Pelas apresentações que os times vinham tendo, né? O Santos ali, ele não vinha apresentando um bom futebol, precisava de alguns ajustes, né? O Caixinha ali, né? Desculpa, eu falei que o Santos venceu, né? Teve um empate ali entre os dois. O Santos ali precisa ajustar algumas coisas. O Santos tem muito que... um ajuste técnico que tem que ser feito ali, né? Tem muitas peças que pode evoluir, né? Pode evoluir, só que falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa aí, né? Para melhorar esse Santos aí, né? Pessoal, o Bahia, por outro lado, o Bahia fora de casa tá faltando alguma coisa também. O Bahia, eu acho que falta um passo aí para fora de casa conseguir, né, engrenar na competição, né? Conseguir engrenar na competição aí, eu acho que falta um pouco aí pro Bahia aí do Rogério Ceni aí conseguir evoluir aí nas competições aí nacionais, né? Bahia que vem sempre bem, tem um elenco forte, né? Claro, um elenco acima da idade ali, alguns quesitos, mas precisa melhorar aí, né, pessoal? O Santos ainda não teve, né, a volta do Neymar, né? O Neymar ainda segue ainda em tratamento, né? Teve uma lesão na coxa ali e segue em tratamento. Há rumores que possível volta dele para o próximo jogo, possível volta do Neymar para o próximo jogo aí, e possa ser aí que o Santos aí tenha o Neymar na próxima partida e possa engrenar na competição, né? Precisa ainda de alguns ajustes técnicos? Precisa. Há rumores também da saída do técnico Caixinha, né? Se perdesse esse jogo, provavelmente seria demitido, né? Há conversas aí com talvez possivelmente Dorival Júnior assumir no Santos, né? Se caso o Caixinha for demitido, mas isso aí é só especulação, tá? Não posso afirmar nada para vocês, porque ainda estamos consultando as informações. Por enquanto é só especulação aí da saída do Caixinha e a chegada do Dorival no Santos ali, né? Dorival que agora saiu da seleção, tá sem clube, né? E talvez aí possa ser que o Santos aí seja a pedida aí pro Dorival, né? E realmente, eu falo para você assim, o Neymar ele tem um processo aí que essa vinda pro Brasil, para mim, no meu ver, assim, pessoal meu, essa vinda pro Brasil do Neymar seria tipo para ele um reencontro, tá ligado? Um reencontro com o futebol. Para ele que seria um reencontro com o futebol. Ele precisava dessa vinda para se reencontrar, para se jogar bem. Mas ele vindo para o Brasil, ele mostrou quem ele é, né? O Neymar, como sempre, né? Felizmente não está engrenando, muitas lesões seguidas, muitas polêmicas extra-campo que acaba prejudicando a concentração do time, acaba prejudicando ali a própria equipe em si, no modo geral, porque a torcida cobra a diretoria, a torcida cobra o clube, e aí fica o que acontece, né? Infelizmente, eu acho, no meu ver aí, que Neymar aí vai tentar encontrar um outro clube aí na Europa aí de menor expressão para encerrar sua carreira. Não acho que ele vai conseguir evoluir aí no Santos. Claro, posso queimar minha língua e o Neymar evoluir aí no Santos, conseguir voltar ao bom futebol, né, e representar. Mas não acredito que seja aí essa daí, né? Então, eu acho que o Neymar fica por isso mesmo aí, vai jogar essa temporada aí no Santos, mas não acredito que seja uma temporada de muita expressão. Claro, é um jogador habilidoso, tem muita técnica, é diferenciadíssimo,
Se entrar em campo, não sofrer mais com lesões, tem tudo para evoluir para ser um dos melhores aí do Brasileirão, né? A gente pode tirar pelo Memphis Depay do Corinthians. Tá destruindo no futebol brasileiro. Memphis Depay é disparado assim, um dos melhores aqui do que tá jogando no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Memphis Depay é um dos melhores hoje que tá jogando no Campeonato Brasileiro. Ele fazendo dupla com o Yuri Alberto ali na vitória de 3-0 do Corinthians ali, foi genial, entendeu? Tá, pra mim, hoje a melhor dupla de ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto. Hoje no Campeonato Brasileiro. Ah, mas acabou de começar 2 rodadas. Sim, acabou de começar 2 rodadas. Mas o entrosamento que esses dois estão tá diferenciado, tá outro nível. Entendeu? Memphis Depay traz a técnica. O que acontece? O Yuri Alberto no começo no Corinthians, eu senti que ele foi um pouco queimado. Você aí que é torcedor do Corinthians aí, responde pra mim aí. Você acha que o Yuri Alberto no começo ali ele não foi um pouco queimado? Ali ele foi um pouco queimado sim. O técnico jogou muita pressão em cima do Yuri Alberto ali, ele jovem, muita pressão pro Yuri Alberto resolver todos os problemas do Corinthians, entendeu? Ele colocou o Yuri Alberto ali, o Yuri Alberto tinha que ser o cara que resolvia todos os problemas do Corinthians, e pela falta de experiência ali do Yuri Alberto, por ele ser novo, não é culpa dele, tá? Não é culpa dele, é falta de experiência, porque ele ainda é novo, entendeu? Agora, lógico, já um pouco mais ele depois da chegada do Memphis Depay. Só que quando o Memphis Depay chega, o que acontece? O Memphis Depay chegando, ele traz aquela experiência que faltava ali pro Yuri Alberto. Ele complementa, entendeu? O Yuri Alberto é o gás, a velocidade ali, o bom desempenho, o dribleagem, a agilidade, e o Memphis Depay é a experiência, a técnica, entendeu? E isso aí que foi mais legal aí em ver essa dupla aí, Memphis Depay e Yuri Alberto aí, que estão destruindo, tá? Estão destruindo, não tem dúvidas. Quem falar que não estão jogando muito os dois, aí não tá assistindo o mesmo futebol que eu tô assistindo, porque o Corinthians hoje, com o Memphis Depay e Yuri Alberto, é diferenciado. É diferenciado mesmo. É um Corinthians diferenciado. Um time... as peças ali um pouco para trás ali precisam de uma mudança, uma evolução. Precisa, mas essa vitória aí por 3-0 em cima do Vasco aí mostrou, né, que o Corinthians vem forte aí. O Corinthians vem forte, tomar cuidado. Por quê? O Corinthians teve 2 gols anulados ali, né? Um justamente anulado ali, né? Mas o outro teve, infelizmente, a gente tem que falar. Eu não gosto de falar de arbitragem porque não vai mudar e nada, não resolve, né? Parece que quanto mais a mídia bate na arbitragem, mais as pessoas falam da arbitragem, parece que é aí que, né? E 3-0 foi pouco, né? O Souza comentando aí que os 3-0 foi pouco, realmente, 3-0 foi pouco, né? Foi 3-0 fora os ameaços, porque era para ter sido 5, só com os gols anulados. Se contar os ameaços, era para ter acabado uns 8 aí, né? O Corinthians aí foi bem maleável ainda com o Vasco. E nós já vamos entrar no Vasco aí, vamos só finalizar o Corinthians aí, né? Porque como eu disse, a gente tem que parabenizar a boa atuação, né? O Corinthians aí, o técnico fez um ajuste, né? O Ramon Dias ali, ele ajustou o Corinthians de uma forma que tá diferente. Veio campeão aí do estadual, né? Pra não ter dúvidas aí que o Corinthians vinha forte, foi campeão do estadual e agora vem forte aí no brasileiro. Então, pessoal, é um Corinthians que os outros times aí tem que ficar preocupado. Tem que ficar preocupado porque é um Corinthians que vai dar trabalho aí na sequência do campeonato. Já o Vasco ali, né? Vamos lá, né? O Vasco precisa ter um ajuste, principalmente na reposição de peças, né? Eu acho que o Vasco tá um pouco sem profundidade de elenco. Tem Felipe Coutinho, tem Verratti, tem Payet, mas tá faltando uma profundidade de elenco, né? Às vezes precisa fazer uma substituição, alguma coisa ali, e não tem, né, aquele cara que vai fazer o diferencial ali, que vai ser um gás, alguma coisa. Eu acho que tá faltando um pouco de velocidade nesse time do Vasco aí. Apresentou alguma chance durante o jogo? Sim, mas foi mínimo. E foi chances ali que, sem expressão efetiva, parecia que o Vasco tava meio sem vontade, sem ânimo de jogar aquela partida, né? Então o Vasco ainda deu sorte, tá? Porque como o pessoal tá comentando aí, 3-0 foi pouco, era para ter sido mais, né? Então, no geral ali, o Vasco tem que se ajustar e muito, porque não vem fazendo boas apresentações, tá? Não foi bem no estadual, não tá vindo bem no brasileiro, precisa melhorar o Vasco. Venceu, tudo bem, venceu a primeira partida ali 2-1, mas venceu no sufoco, venceu de um Atlético Mineiro ali, que estava num momento ali de um ajuste ali, né? Mas agora o Vasco acende também a luz vermelha ali, né? O Vasco acende a luz vermelha porque tomar um 3-0 ali do Corinthians ali, mas com chance de ter sido mais,
entendeu? O problema não é perder pro Corinthians. Perder pro Corinthians, pessoal, perder pro Corinthians, perder pro Flamengo, perder pro... Esses times aí, perder pro Internacional, são os times que estão hoje como favorito ao título, entendeu? Ah, o Corinthians não é favorito. Poderia não ser antes de vencer o Campeonato Paulista. Vencendo o Campeonato Paulista mostra que vem forte, porque o Campeonato Paulista é um dos mais fortes aí do país, né? Então tem que ser levado em consideração, né? Então, perder pro Corinthians, ok. Agora, tomar 3-0 com gol que foi anulado irregular, porque para mim não estava impedido, entendeu? Aquele lance do impedimento lá não estava impedido, então seria o quarto gol aí do Corinthians. Um gol que foi anulado regularmente, aí sim estava errado, tinha que anular, entendeu? E mais os ameaças, então era para ter sido muito mais. A atuação do Vasco foi pífia, foi abaixo do esperado, muito abaixo, né? Foi um jogo sem dificuldade para o Corinthians, dominou a partida e o destaque é todo do Memphis Depay. Como eu disse, tá voando no futebol brasileiro, tá voando, encontrou a dupla certa que é o Yuri Alberto, e o Corinthians aí tem chance e muitas aí de brigar pelo título aí, né? Pessoal, vamos seguindo aí, porque agora a gente vai falar aí do Botafogo Juventude, né? O Botafogo aí que vem defendendo o seu título aí, né? O atual campeão da competição. Botafogo que também não teve muita dificuldade ali para vencer o Juventude, manteve ali uma forma bem dominante, com o Igor Jesus ali, com o Matheus Ponte ali. E o técnico do Juventude ele destacou a superioridade coletiva ali do Botafogo, né? Assim, depois do jogo ele destacou, né? Falou que o Botafogo é um time que vem tendo diferença, é um time que é muito forte, né? Mas, né, eu acho que faltou um pouco do Juventude que vem apresentando bons jogos aí, né? Foi bem no estadual, não venceu, mas foi bem no estadual, pelo nível do estadual ali, né? O Juventude foi bem, mas nesse jogo não apresentou um bom futebol. Tudo bem, perdeu para o atual campeão, é o Botafogo também, é um aí que chega como um favorito aí, entre aspas, né? Correndo por fora ali. O Botafogo é um time forte, é um time bem estruturado perante o Juventude, mas o Juventude vinha apresentando bons jogos, vinha apresentando boas atuações. Esperei um pouco mais do Juventude aí, talvez conseguir arrancar um empate, talvez uma vitória aí por 1-0, mas o Botafogo foi lá, fez a lição de casa e fez certinho ali e se mantém aí vivo na competição, né? Começando agora a segunda rodada, o Botafogo vem forte, né? E vai mostrar a sua força que tem. Passou por alguns problemas ali no estadual, precisava de um ajuste, mas parece que está se ajustando, e ainda mais vencendo de um Juventude, que é um time que vem vindo aí de vitórias expressivas, né? Venceu na Sul-Americana, venceu na primeira rodada do Brasileirão ali, então vem bem aí o Juventude também, né? Então são dois times que fizeram um bom jogo, né? Não teve esse jogo, um dos poucos aí que não teve polêmica na rodada, né? Não teve polêmica com a arbitragem, não teve polêmica com outras coisas, foi um dos poucos jogos aí. Mas, né, mesmo assim, né, parabéns ao Botafogo que venceu bem, né? Foi forte, venceu de um adversário que é expressivamente forte, que é o Juventude, né? Claro, não é um postulante ao título, mas é um time ali que pode tirar pontos importantes aí, principalmente para quem sonha com o título, né? Cada ponto é importante, principalmente nessas primeiras rodadas, pessoal. Por isso também a nossa birra aí com a arbitragem, né? Não birra, né? Mas a cobrança séria, né, com a arbitragem, né? Então, infelizmente aí, né, a gente tem que falar, né, porque acontece, muda jogo, né, e agora a gente vai falar do próximo jogo, um jogo que teve bastante movimentação, principalmente nessa questão de arbitragem, que foi Atlético Mineiro e São Paulo, uma partida que foi muito truncada, marcada ali com poucas chances reais de gols, né, não teve tanta chance assim de gols, né, mas teve muita reclamação, principalmente com a arbitragem ali, com o VAR, né? O técnico do São Paulo foi expulso após protestar ali com intensidade contra a falta que não foi marcada no segundo tempo, né? Então foi um jogo bem complicado ali, bem pegado. O que acontece, né? Vamos lá, pra gente dar um resumo aí. Foi um dos jogos mais polêmicos. Quando o jogo é polêmico assim, a gente tem que entrar mais a fundo, né? São Paulo foi lá em Minas Gerais, jogaram no Mineirão,
teve um começo bom, um início bom ali do São Paulo pressionando, um início bom também do Atlético, oportunidade para os dois lados, os dois goleiros trabalhando ali, e chega algum momento, né, que o Lianco e o Ferreirinha, né, Ferreirinha que destruiu nessa partida, jogou bem, tá, o Ferreirinha voltou aí de lesão há um pouco tempo atrás aí, está voltando ao seu futebol e tem chance aí de ser um dos melhores pontos aí jogando o Brasileirão aí, né, então o Ferreirinha aí destaque aí dessa partida. Acontece, o Lianco e o Ferreirinha ali, né, o Ferreirinha sofreu a falta do Lianco ali, né, e foi reclamar no momento ali sentado ali no chão, tomou o cartão amarelo junto com o Lianco, os dois tomaram o cartão amarelo, e assim se seguiu o jogo, né. Só que mais à frente, num lance do Atlético Mineiro, um lance até efetivo que poderia até gerar um gol, o que acontece? O Lianco foi lá, né, pelas costas ali do Ferrarese e levantou o Ferrarese ali, só que o árbitro interpretou que não foi nem falta, né? E aí foi um lance bem discutido, né? Toda a mídia aí, todo o pessoal que viu, fala que foi falta sim e que era um lance para cartão amarelo, né? E aí seria o segundo cartão amarelo do Lianco, ele seria expulso ali no final do segundo tempo, que daria o São Paulo aí o segundo tempo inteiro ali, né? Foi expulso no final do primeiro tempo ali, você deveria ser expulso no final do primeiro tempo, né? Isso ia dar um tempo inteiro para o São Paulo, né, desenvolver seu futebol, mas não foi o que aconteceu, não foi expulso, o técnico reclamou, o árbitro expulsou o técnico Luiz Ubeldia e aí começou ali, né? E depois que o técnico foi expulso, deu para sentir que o São Paulo decaiu nesse jogo, né? Deu para sentir que o São Paulo decaiu e aí o que acontece? Com essa situação, o jogo já ficou diferente. Na volta do segundo tempo, passado ali alguns minutos ali, entrou Jonathan Calleri, né? O Calleri entrou para a partida para jogar, para disputar ali, e com 3 minutos de jogo ali dentro da partida ele foi expulso, num lance também polêmico, onde ele acerta uma cotovelada no rosto do jogador, né? No rosto do jogador ali, e o que acontece? No lance, a gente vendo ali nas reprises, nas imagens, parece que não houve a intenção de machucar, não houve a intenção de dar a carga ali. Porém, né, o árbitro entendeu que foi falta, aplicou o amarelo. Para mim, no meu ver, amarelo corretíssimo. Até aí, tudo certo. Até aí, ok. Só que daí o VAR vai, revisa o lance, chama o árbitro vai lá, revisa o lance e retira o amarelo e dá vermelho pro Calleri, expulsando o Calleri. Para mim, uma expulsão irregular. Por quê? No meu ver, houve o contato, foi uma jogada perigosa, mas não uma agressão, entendeu? Por quê? O jogador não teve a intenção de machucar o adversário, no meu ver, tá? Não teve a intenção de machucar o adversário. Ele abre os braços, né, num impulso de quem vai pular. Lógico, ele sabe que tá vindo um jogador, ele quer proteger pro jogador não tomar a sua frente e tomar a bola. Eu entendo isso, é um lance de jogo, contato normal, poderia ter dado um amarelo por ter sido um lance perigoso, mas não poderia ter dado vermelho por não ter sido uma agressão, tá? O VAR chamou e esse é o problema do VAR, né? O VAR tem ajudado muito em alguns jogos, mas tem prejudicado em outros jogos também, né? E não desmerecendo o Atlético, tá? Porque o Atlético também estava jogando muito bem, tá? Tava jogando bem mesmo, tá? E começou a atacar mais depois que o Calleri foi expulso, né? Começou a atacar, mas o São Paulo conseguiu ali, né, segurar o empate, graças à atuação brilhante do goleiro Rafael. Um goleiro ótimo, tá? Que pra mim, no meu ver aí, deveria ter sido convocado no lugar do Lucas Perry, tá? Há quem discorde, mas eu acredito que o Rafael, ou até mesmo o Hugo Souza do Corinthians. Mas infelizmente convocaram o Lucas Perry, então vamos lá, vamos seguindo, né? Que isso aí é a pauta para outro vídeo aí. Mas pra gente finalizar ali, né? Finalizar São Paulo e Atlético, né? O jogo terminou 0-0, foi um jogo de empate ali, um jogo que a gente achava que o Atlético venceria, mas o São Paulo conseguiu um empate fora de casa, um empate até dolorido, porque vinha jogando melhor durante o momento da partida e poderia ter vencido, mas não aconteceu, ficou no empate e é isso aí. Vamos seguindo agora pro próximo jogo, que foi um jogo também pegado também, né? Que foi o do Vitória e o Flamengo. Vitória que recebeu o Flamengo em casa, né? O Mengão aí veio, né? Um jogo muito equilibrado aí, o Bruno Henrique marcando o gol, né? Gol decisivo aí aos 42 minutos aí do segundo tempo. Então o Bruno Henrique foi lá, né? O técnico do Vitória também foi expulso, né? De maneira curiosa, né? Uma bola ali fora do campo ali, um protesto contra o árbitro ali, né? O técnico foi lá e chutou a bola.
Thiago Carpim, né, que é o técnico do Vitória ali. Foi a bola, agora tem essas bolas que ficam do lado do campo, né, para ter uma facilidade, uma agilidade no jogo. O técnico do Vitória foi lá, chutou uma dessas bolas e o mais inusitado, né, o árbitro, lógico, não viu, estava preocupado com o jogo, estava fazendo a sua jogada, só que o VAR chamou o árbitro para expulsar o técnico, porque o técnico tinha chutado uma das bolas na lateral do campo, né? Isso aí que é um negócio surreal, né? Porque pela regra, o VAR não tem que chamar por essa situação, né? Se for seguir a regra. Só que assim, a regra vale para alguns jogos e não vale para outros, né? Então é difícil aí, né? Mas se atenda ao jogo, O Flamengo ali que fez uma boa atuação no começo ali, foi bem efetivo, atacou, mas né, fez um gol, mas sofreu um empate, afinal um golaço ali do Vitória, né? Um golaço mesmo ali do Vitória. Então sofreu esse empate, né? Ali entrou o Wellington Rato ali, né? Entrou e fez o gol ali do empate ali, né? Um gol que desviou, mas mesmo assim matou o goleiro ali e o Vitória empatou. Porém, no finalzinho ali, aos 42, o Flamengo mostrou por que é o Flamengo, por que é a potência ali carioca, foi lá, fez o seu gol, né? E venceu essa partida. O Flamengo que vem bem, é um dos favoritos aí ao título, né? Já o Vitória, né, a segunda derrota aí no campeonato, mesmo fazendo boas atuações, não consegue encontrar o caminho da vitória. E eu perigo falar aí que o técnico aí pode estar na corda bamba, né? Que a gente sabe que no Brasil, um técnico quando ele perde 3 jogos aí seguidos, né? Geralmente ele é mandado embora, na maioria dos casos, né? Geralmente o técnico é mandado embora. Então, possivelmente aí possa ser que o Vitória aí tem um técnico trocado aí ao longo da competição aí, se continuar com esse desempenho. Tem o Vitória que é o atual lanterna aí do campeonato, né? Então tem que mudar a situação aí o Vitória aí, né? E pra gente continuar agora, pra gente seguir, a gente vai falar do Mirassol e o Fortaleza. E pessoal, que jogão! Mirassol e Fortaleza foi um jogo espetacular. Chances tudo olhado, jogo equilibrado, jogadas bonitas, né? E aí sim, aí a gente tem que parabenizar o VAR nesse jogo, porque aconteceu um lance, né, onde teve uma falta ali, um pênalti ali pro Fortaleza, contra o Fortaleza, né, parecia que o jogador tinha colocado a mão na bola ali, uma coisa assim, só que o VAR foi lá, revisou e viu que não, que tinha sido na cabeça do jogador. Então o que acontece, né, voltou o lance e não houve a injustiça. Aí sim, aí parabéns pro VAR, aí parabéns para a arbitragem, aí tá certo. Nesses casos estão certo. Mas em outros casos aí tem que melhorar, tem sim. A gente já vai falar disso aí, vamos dar uma pincelada rapidinha nisso aí, que eu não posso deixar passar, né? Mas voltando ali pro Mirassol e Fortaleza, o Fortaleza que atacou bastante, teve bastante posse de bola, mas foi pouco efetivo nas finalizações, né? Por isso o Fortaleza aí que vem de uma derrota lamentável pro Racing, né? Uma derrota ali de 3-0, uma derrota que parece que abalou aí o time do Fortaleza, né? Que ele vem abalado aí depois dessa derrota, né? E precisa aí ajustar algumas peças. O técnico Vojvoda aí, que vinha fazendo um ótimo trabalho com o Fortaleza, já tá tendo dificuldades aí, né? Agora esse empate aí com o Mirassol, né? Provavelmente a torcida vai começar a pegar no pé, vai começar a cobrar, né? Então o Fortaleza precisa de um ajuste tático agora. É um ajuste tático, tá? Peças boas tem, um técnico bom tem, equipe, um elenco ali com profundidade tem. Só precisa de alguns ajustes táticos ali o Fortaleza. O Mirassol que conseguiu empatar ali no finalzinho, né? O Mirassol que veio bem, primeira partida ali quase venceu o Bragantino por 2-0, mas o Bragantino foi lá e buscou o empate, né? E como eu disse, o Mirassol é um time que vem ali de expressividade, é um time que ofensivamente é bom, tem feito gols aí, né? São 3 gols em 2 jogos, então uma efetividade ofensiva tem, mas o problema está na parte defensiva. Então o Mirassol tem que ajustar a sua defesa, fechar um pouco mais ali, talvez mudar a linha ali, talvez optar por 3 zagueiros, né, e abrir os alas ali. Então o Mirassol precisa fazer um ajuste defensivo. Essa formação que está usando não está sendo bom, porque não está conseguindo segurar. É efetivo no ataque, mas na defesa é ineficiente. Então o Mirassol precisa ajustar a sua defesa ali. Ajustando a defesa, eu acredito que o Mirassol tem tudo aí, né, para conseguir aí se manter na Série A, que é o objetivo, acredito, primeiro do time aí, se manter na Série A esse ano, para depois nos próximos anos aí vir brigar por título, né? Geralmente esse é o
planejamento aí dos times, né? E apesar do Fortaleza ali dominar boa parte do jogo, né? O Fortaleza viu o Mirassol arrancar os empates ali nos acréscimos, né? Aproveitando um contra-ataque rápido ali. Bem no finalzinho mesmo, pessoal, se você ver o gol, né, você vai ver que foi bem no finalzinho mesmo, né. E agora é os jogos mais polêmicos aí, né, a gente falou do esporte, a gente falou de todos os jogos aí, né, e agora a gente vai falar das polêmicas, né, a gente fecha aqui a nossa análise dos jogos, né, e as polêmicas foi, a gente teve o esporte, o Palmeiras ali, né, um pênalti polêmico que foi marcado a favor do Palmeiras nos acréscimos, após um toque ali do Matheus Alexandre no Rafael Veiga, a decisão que gerou uma revolta ali no esporte, que alegou uma falta de intensidade ali no contato, né, para justificar a penalidade. A arbitragem dessa partida ela foi afastada, tá, pela CBF, tá, para reciclagem, né, que é o que eles fazem, né, eles afastam o árbitro e fazem uma reciclagem, né. Então esse árbitro aí da partida do Palmeiras e Sport, toda a comissão, tá, não foi só o árbitro não, toda a comissão ali foi afastada aí para reciclagem. No caso do Internacional e do Cruzeiro, a expulsão ali do Jonathan Jesus ali do Cruzeiro aos 20 minutos do primeiro tempo foi amplamente questionada, né? O árbitro considerou que o zagueiro negou uma oportunidade clara de um gol, mas a decisão foi vista como exagerada por muitos aí, né? Então, assim como no jogo do Sport, a equipe também foi afastada aí, tá? Então a equipe do que fez a arbitragem aí do jogo do Internacional também foi afastado. Que não foi o caso do jogo do Atlético e São Paulo, né? O árbitro Ramon Abate Abel, que foi criticado por não expulsar o Lianco, né, do Atlético Mineiro, e após uma solada forte ali no Ferrarese, foi forte mesmo, se vocês verem o lance ali, né, o técnico Zubeldia ali que foi expulso, né, por protestar contra essa decisão errada ali, né, teve o atacante Caleri também que foi expulso após uma dividida com o Júnior Alonso ali, mas a ausência de movimento claro na agressão gerou dúvidas ali, né, sobre a necessidade do cartão vermelho, né. Então, a arbitragem ali precisa dar uma melhorada, né. Teve também outra polêmica ali também no jogo do Vitória do Flamengo, né, que o técnico Carpini foi expulso ali de forma inusitada, né, ao chutar a bola ali do lado do campo, né, numa forma de protesto, né, contra a arbitragem, né, e a decisão ali foi vista como rigorosa demais, né, considerando o contexto de tudo que aconteceu, né. Então, eu acredito que os árbitros aí eles estão não sei, parece que estão querendo aparecer mais do que os jogadores, né? Algumas partidas aí dá para entender isso aí. Possa ser que não? Possa ser que não, mas parece aí que os árbitros aí em algumas partidas querem aparecer aí um pouco mais do que os jogadores. Pessoal, chegamos ao fim aí da nossa análise, chegamos ao fim aí do nosso conteúdo aí. Mas antes da gente finalizar a nossa live aí, né? Eu quero agradecer a todos aí que participaram aí da nossa live, né? Todos que estiveram aí online com a gente aí, né? E participaram. E quero falar para vocês que logo a gente vai continuar, vai trazer mais lives aí, né? Para quem não sabe, a gente já ia trazer muito tempo atrás aí, começar essas lives, já mais ou menos mais de um mês, mas a gente teve alguns problemas ali, sofremos um golpe do Pix ali, perdemos algum valor e não conseguimos comprar alguns equipamentos que precisávamos aí para iniciar as nossas lives aí da forma adequada como a gente queria. Mas a gente não vai parar, a gente não vai desistir, né? Somos um canal novo aí que tá começando agora, aprendendo a fazer conteúdo esportivo, tá? E vamos seguir em frente aí, independente das adversidades, nós vamos continuar. E a gente vai trazer logo, pessoal, um vídeo muito especial aqui no canal, que é um vídeo O Novo Brasileirão. O nosso canal, ele está projetando e está desenvolvendo ali um novo Brasileirão ali, com 5 divisões, com bastante times ali, uma cartilha ali. Vai ser um vídeo trazendo a ideia de um novo Brasileirão, como funcionaria, quais seriam os times que estariam, como entrariam os times, quantos times teriam por divisões, né? E isso vai ser muito interessante, vai ser um vídeo muito legal que a gente está planejando aí já de um tempo, preparando para vocês, para trazer aí no canal, tá? Então, pessoal, eu agradeço de coração aí quem participou da live com a gente aí, quem teve online com a gente aí, né? E espero aí vocês aí até a próxima live aí, né? Então, pessoal, valeu! É nóis, esse é o IFC TV e aqui nós falamos de futebol para quem ama futebol. Valeu e até a próxima live.